Bom dia a todos. Sejam bem-vindos na aula, né, de TCC. E essa semana nós temos a comemoração, né, de 14 a 18 de setembro, tá? A Semana do Técnico em Agropecuária e de Estudo da Agricultura Orgânica. Hoje, eu e o professor José Antônio, que fazemos parte do projeto dos orgânicos dentro da unidade escolar, estaremos falando alguma coisa para vocês, tá? Sobre a agricultura orgânica. Eu abro a palavra ao professor José Antônio, que seja bem-vindo, né, à nossa sala de TCC, tá? E que tem total liberdade. Por favor, Zé, fique à vontade. Ok, Vanessa. Um bom dia a todos. Estamos aí nesse dia preparando aí a nossa atividade para comemorar essa semana de técnica agropecuária e estudo da agricultura orgânica. Ficamos com uma atividade restrita por conta da pandemia. Quer dizer, em outras circunstâncias poderíamos estar preparando muito mais atividades, até algumas atividades práticas para celebrar esse período de agricultura orgânica, do estudo de agricultura orgânica e do Semana do Técnico em Agropecuária. Porém, em razão da pandemia, nós vamos limitar aí a essa fala que vamos proferir agora, a partir de agora, esses slides, e também vamos deixar aí alguns documentos para que cada um faça a sua reflexão, a pesquisa, e possa se inteirar mais da necessidade da gente estar preocupados com a preservação do solo, com a agricultura de qualidade, uma agricultura sustentável. E por ser um ano tão atípico para essa atividade por conta da pandemia, para celebrar esse período, nós vamos, nessa semana, está aí prestando uma homenagem, porque é muito justo e digno desta homenagem. Podemos passar, próximo. Então, a nossa proposta para essa semana aí é falar sobre essa personagem aí, a Ana Maria Primavesi. Ela tem uma história aí de vida da agroecologia, que desde a sua infância esteve aí com atenção à natureza, preocupada, é uma guerreira, então, e teve aí muitos trabalhos, muita dedicação, como disse, uma guerreira para preservar o meio ambiente, para recuperar o solo, para promover aí uma produção de alimentos saudáveis. Por estarmos aí nessa semana de estudo da agricultura orgânica, nós não poderíamos deixar de fazer a sua homenagem, lembrando que ela veio a falecer neste ano de 2020, portanto, a nossa homenagem, uma homenagem póstuma da sua vida aqui no nosso meio. Nós tivemos esse privilégio, vamos supor, de ter aí conosco aí nesses anos aí a presença de Ana Maria Primavesi, uma guerreira aí pelo meio ambiente. Podemos passar aí? Próximo. Bom, falar um pouco de Ana Maria Primavesi, aí contar um pouco a história dela. Ela nasceu em 3 de outubro de 2020. Veja que 3 de outubro do próximo mês, né, daqui poucos dias, ela estaria completando um centenário. E por pouco tempo ela não completa esse centenário, né? Ela nasceu, esse ano, em 5 de janeiro, ela veio a falecer. Estava morando aqui em São Paulo, né, aqui no nosso país, e veio a falecer. Por pouco não completou aí o centenário. Então, deixa aí um lema de dedicação, de preocupação com a sustentabilidade do solo, da agricultura, e isso tudo, esse trabalho dela, fez com que ela tivesse aí, vamos dizer, uma longevidade aí significativa, porque poucos chegam a viver tanto tempo e com saúde. Até muito pouco tempo atrás ainda tínhamos relato de prestação de serviço em benefício da agricultura orgânica. Ela nasceu em um castelo. Ana Primavesi é uma baronesa e
em St. George, em Lundeburg, na Áustria. Então, é austríaca, e ela viveu aí num período difícil, período de guerra, período que o Hitler dominou aí, né? Teve aí a intenção de dominar toda a terra aí, então ela viveu aí como uma guerreira, uma batalhadora mesmo. Podemos para o próximo? Bom, por ela ser austríaca e veio para o Brasil, se naturalizou brasileira e teve aí a nacionalidade aí austro-brasileira. Veja que ficou conhecida aí nos seus trabalhos, na sua dedicação internacionalmente. Ela recebeu esse prêmio aí, Onward, da IFOAM. IFOAM é a Federação Internacional dos Movimentos da Agricultura Orgânica. Então, quer dizer, é uma instituição internacional reconhecendo o trabalho de Ana Maria Primavesi aí na questão da produção saudável. Ela trabalhou numa instituição, lecionou na Universidade Federal de Santa Maria, no campus da agronomia, né? Ela atuou no campus da agronomia, visto que era formada como engenheira agrônoma e doutorada em conservação de solos. Podemos? Bom, ela teve aí, por ter nascido aí num castelo, rodeado aí com muita ambiente natural aí, de florestal, muito verde e tal. Já na sua infância, ela já iniciou aí um carinho pela natureza. E aí ela foi, né, para essa escola, frequentando a escola, ela concluiu o ensino primário aí no próprio distrito onde morava, e os primeiros, o ginásio, aqueles chamados aí, o ginásio, ela fez em Dresden, que é chamado estudo básico, que esse ginásio, para eles lá, seria comparado ao nosso hoje ensino médio, ou, alguns tempos atrás, o colegial. Então, quer dizer, o aluno lá, o jovem, terminando o ginásio, estaria preparado para ingressar na continuidade do estudo em uma faculdade. Mas, nessa época, o mundo sofria aí o domínio nazista, Hitler querendo dominar aí todas as nações e tal, e ela encontrou dificuldades, veja que até para ingressar numa universidade era difícil, mas ela, uma guerreira, acabou conseguindo e concluiu esse curso universitário em 1942. Próximo. Doutorou-se em cultura de solos e nutrição vegetal, tá? Porque, veja, ela sentiu que realmente a produção vegetal estava ligada às condições de solo, né? Precisávamos pensar num solo de melhor qualidade, que aí sim estaríamos garantindo uma produção vegetal mais saudável. Bom, ela, com o doutoramento, só volta um pouquinho. Com o doutoramento, quer dizer, ainda sem terminar a guerra, veja as dificuldades que ela lutou. De 1943 até o fim da guerra, ela trabalhou de pesquisa na universidade, ela chegou a trabalhar em fábrica, chegou a ser presa pelos ingleses, não uma prisão por rebeldia, mas uma prisão para defesa, para proteção dela. E nessa época que ela ficou presa, protegida pelos ingleses, ela trabalhou como intérprete lá para os ingleses no serviço secreto inglês. E o próximo. Bom, cessada a guerra, tal, aí casou-se, né, com um fazendeiro também, um diplomata, doutor, e barão também, né, Arthur Barão Primavesi também, em 1946. E daí 2 anos eles vieram para o Brasil. Os dois vieram para o Brasil e continuaram as suas pesquisas, a sua contribuição para uma produção saudável aqui no Brasil. Bom,
vindo para o Brasil, se instalaram aí em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e foram lecionar na Universidade de Santa Maria, trabalhar na universidade. Imagina, na época, em 1940 e pouco, poucas universidades, por muita dificuldade, mas eles, com a sua dedicação, com a sua vocação e a sua seu carisma de ter aí uma condição melhor para o ser humano, desenvolver essas condições, tiveram aí uma expressiva participação no desempenho e modernização dos cursos da Universidade de Santa Maria. Podemos passar? Bom, Ana Maria Primavera foi uma das pioneiras na preservação do solo e recuperação de áreas degradadas. Ela aborda o manejo do solo de maneira integrada com o meio ambiente. Ela tem aí essa preocupação aí que o solo é o que vai dar sustentabilidade à vida humana. É natural, porque nós temos aí dois grandes reinos no globo terrestre, no planeta, que é o vegetal e o animal. E animal não produz nada, animal é consumidor. Quem produz são os vegetais. O reino vegetal é que produz. E o reino vegetal, para produzir, precisa do solo, precisa de água. Então, quer dizer, uma ligação aí até primária, mas muito importante, que muitas vezes a gente passa até esquecido por nós. Veja, é o solo que dá essa condição do vegetal produzir, e uma vez produzindo, dá sustentabilidade para os consumidores, que são os animais, eles que consomem, porque eles só sabem consumir. Ah, mas eu como carne de boi. Bom, o boi come o quê? Quer dizer, no princípio, tudo se origina do vegetal, e vegetal precisa de um solo saudável, um solo vivo, como diz Primavera. Podemos? Bom, as suas pesquisas apontam para uma agricultura que privilegia a atividade biológica do solo com um alto teor de matéria orgânica, evitando o revolvimento do solo. Ela tem aí uma preocupação, aí trouxe aí, vamos dizer, um marco histórico no estudo do solo do Brasil. Por quê? Porque muitos livros, a literatura que era utilizada até então como base de estudos, era de um clima temperado. E a realidade de uma região com clima temperado, como a Europa, é totalmente diferente de uma região com um clima tropical como o do Brasil. Então, aquilo que acontece numa condição de clima temperado, nossa, distorce completamente daquilo que acontece em um solo numa região tropical. Então, essa teoria, essa pesquisa que era até então realizada em condições de solo, em ambiente de clima temperado, não servia de base para tomar decisão de preservação de solo, de preparo de solo, de conservação e de produção num solo de clima tropical como o nosso. Tá? Então, ela traz aí, vamos dizer, um alerta nessa condição, nesse contexto de não utilizando praticamente aquilo que é definido num clima temperado e utilizar num clima tropical que, vamos dizer assim, não serve. Tá? Próximo. Só complementando aqui mais um pouco o slide aqui, veja que a atividade microbiana num solo de clima temperado, para degradar uma matéria orgânica, um esterco, demora muito tempo.
num solo de clima tropical, às vezes menos de um mês. Então, é bem diferente. A temperatura é um ativador de reação química, que é ativador da vida, acelera a atividade microbiana. Então, quer dizer, precisamos ter ponderações diferentes em diferentes realidades. Pois não, podemos passar para o próximo. Aqui. Professora da Universidade Federal de Santa Maria, contribuiu para a organização do primeiro curso de pós-graduação voltado para a agricultura orgânica. Ela, nesse curso, dessa pós-graduação, ela faz aí uma referência para produtividade e conservação do solo. Então, quer dizer, não dá para desconectar uma produtividade e conservação do solo desligado de uma agricultura orgânica. Quer dizer, o solo ele se faz mais com uma longevidade para a exploração ao longo do tempo, numa condição mais sustentável, se utilizamos essa prática de produção relacionada à agricultura orgânica. Então, esse curso em si de pós-graduação, que ela contribuiu para a sua vamos dizer, instalação na universidade, em si era produtividade e conservação do solo, quer dizer, a preocupação com o solo, que é o principal meio que vai dar que vai contribuir ou que vai dar condição de vida para o ser humano, para todos os animais que vivem na face da Terra. Quer dizer, se a gente não estiver preocupado com o solo não é simplesmente aí como eu ouvi aí numa entrevista, uma sujeira. Às vezes a pessoa pensa que solo, terra, é sujeira. Está cheio de terra aqui, é sujeira. Não, é uma riqueza. É o solo que fornece os nossos alimentos. Então, precisamos pensar aí em alguns conceitos aí, de uma maneira aí mais correta. Podemos passar aí. Bom, na sua participação, como disse, foi uma guerreira aí durante sua vida. Veja que ela fundou a primeira associação de agricultura orgânica em nosso país, tá? Se juntou aí os produtores aí e formou essa associação de agricultura orgânica, chamada AAO, que é a primeira associação de produtores orgânicos do Brasil. Próximo, hein? Bom, uma obra da Ana Maria Primavera, a professora da Universidade de Santa Maria, que tem aí um destaque e é considerada uma obra de referência aí, porque a agricultura de regiões tropicais, que, como eu já disse, ela trouxe um referencial para chamando a atenção da nossa prática. Nós não podemos basear em livros de clima, de região de clima temperado para utilizar na região de clima tropical. E vou apresentar para vocês aqui, por uma questão de cuidado e questão de... Tenho aqui na minha biblioteca essa obra dela, que é tão importante e que faço uso muito constante nas minhas aulas, porque ela é muito importante, traz conceitos interessantíssimos para que a gente possa agir, possa realizar toda a nossa contribuição também na produção de alimentos de forma correta, tá? De forma mais sustentável. Bom, eu não podia deixar de mencionar que eu, vamos dizer assim, sou até um felizardo, um privilegiado, porque no início da década de 90, século XX, nem sabia de Ana Maria Primavera, era ainda iniciante na ETEC, na nossa escola, e aparece Ana Maria Primavera para proferir uma palestra sobre meio ambiente. E uma palestra de
alto nível, uma palestra que, nossa, deixou mensagens interessantes e que poucos, vamos dizer, os alunos da época puderam participar, alguns nem lembram mais, e eu não esqueci, porque foi uma palestra que marcou muito. E quando ela fala em meio ambiente, ela termina a palestra dela falando, mostrando que para falar em meio ambiente, para preocupação com o meio ambiente, nós precisamos estar conscientes do meio ambiente que está dentro de nós. Eu apresentava, batendo no peito, que é a partir do nosso interior que as ações acontecem. Então, quer dizer, não adianta falar, não, precisa preservar as matas, precisa isso, se nós não temos essa consciência, se nós não temos na nossa mente a intenção de que o mundo precisa ser melhor, porque nós estamos sendo melhores, quer dizer, nós, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de pensar, de agir, nós conseguimos melhorar as nossas condições ambientais. Falar só no vilão da sacolinha do supermercado, mas sem uma preocupação com outras realidades que sabemos que também interferem, né, na nossa condição ambiental, de repente está preocupado com a sacolinha do mercado, mas vai lavar alguma coisa, joga sabão, detergente de forma indiscriminada, porque tem que matar os germes, tem que matar. Estão matando a natureza, muitas vezes estão matando o nosso inimigo, mas também os nossos amigos. Então, estamos destruindo. E, de repente, nós estamos aí promovendo uma água limpa, mas sem vida. Um solo com vida. Então, nós precisamos, às vezes, ter aí um conceito mais global sobre meio ambiente, mais completo em todos os sentidos, não só perseguindo alguns vilões da nossa realidade. Próximo aí. Bom, como já disse já até agora, no período que fazemos reflexões do estudo de agricultura orgânica, você não poderia deixar de registrar a homenagem a essa pessoa que tanto contribuiu para o desenvolvimento dos conceitos para a produção de alimentos saudáveis e preservação do meio ambiente. É realmente uma personagem que durante a sua vida teve aí uma dedicação, uma humildade, uma pessoa muito simples, muito humilde. Veja que com todo esse gabarito, vamos dizer, que essa pessoa tinha, ela se coloca a vir a escola agrícola proferir uma palestra sobre meio ambiente. Quer dizer, caminhando, ela não precisava disso, né? Ela podia muito bem estar aí. Nasceu num castelo, uma baronesa. Então, veja a humildade, a simplicidade, mas a sua contribuição para que as coisas aconteçam, para que as coisas melhorem. Ela alerta muito em sua literatura, quando ela diz que o solo tem que ser vivo, nós precisamos preocupar. Ela questiona a compactação do solo, a falta de a impermeabilidade do solo, quer dizer, são questões que podem causar danos seríssimos à produção de alimento. Quando ela cita rios nos próprios Estados Unidos, um dos rios aí que é muito citado na Bíblia, o Rio Jordão, em Israel, que não chega à sua embocadura no mar, porque ele seca antes da embocadura. Veja como é que ela se preocupa com essas condições do uso da água, da impermeabilização do solo, da compactação, quando utilizamos máquinas pesadas, quando utilizamos preparo do solo de forma errada.
e aí muitas vezes nós vamos causando danos e algumas vezes até irreparáveis ao longo da nossa vida. Então, ela chama até isso de apagão. Ela chama de apagão. Quer dizer, pode ocorrer um apagão aí. Apagão onde? Na produção de alimentos. Imagine um apagão na produção de alimentos. No uso da água, tá? Então, ela, quer dizer, podíamos até dizer uma utopia. Mas não sabemos. Se a gente não se preocupar, se a gente não se ocupar mais o nosso tempo com reflexões dentro daqueles conceitos que realmente vale a pena a gente estar preocupado, podemos chegar a esse apagão, sim. Podemos chegar a esse apagão, sim. Tá? Porque nós, muitas vezes, sabemos muito bem reclamar de preço, reclamar de coisas, mas não sabemos quanto custa para cuidar da nossa agricultura, da nossa pecuária, da nossa produção de alimentos. Eu quero agradecer a todos e espero ter contribuído também nessa semana, que os nossos alunos, as pessoas que tiverem a oportunidade de ouvir essa fala, que estejam aí refletindo as ações do dia a dia. Eu fiquei muito feliz com um amigo meu quando ele diz assim, que há muita preocupação com o meio ambiente. Meio ambiente, nós precisamos fazer alguma coisa com o meio ambiente. E ele diz assim, o meio ambiente só será melhor quando os filhos e os netos forem melhores que os pais e os avós. Então, realmente, a preocupação com o meio ambiente, nós devemos preocupar com aquilo que a Primavera disse, o que está dentro de nós, a nossa maneira de ser. Precisamos melhorar a nossa maneira de ser, que aí sim, aí o mundo será melhor, o meio ambiente será melhor, tudo será melhor. E aí podemos ter aí uma sustentabilidade na vida humana, a presença do ser humano aqui no planeta Terra por muitos anos, que sem essa condição, sem essa preocupação, acredito que pode ocorrer realmente o apagão. Não sei se demora, quanto demora, mas o apagão aí que a Ana Maria Primavera coloca aí em sua obra. Aí, tá? Muito obrigado e passo a palavra à nossa colega aí, a professora Vanessa, que também acredito que está aí ansiosa para fazer o seu pronunciamento, que com certeza aí é uma batalhadora também por esse princípio de uma sustentabilidade na produção de alimentos. Muito obrigado. Zé, a todos, né? Bom dia. Muito obrigado, Zé, sempre pela contribuição, pela amizade, conhecimento. E falar da Ana Primavera, né, como diz o Zé, por ser uma boa veterinária, né, mas defensora, tá, dos princípios. Então, e quando a gente fala de Primavera, eu acredito que todos nós deveríamos ter como um livro de cabeceira. Então, ela põe, o que eu acho bárbaro dela são duas coisas. A sabedoria dela, tá? Porque era uma pessoa sábia. Então, como diz o Zé, ela veio de família de barões, casou com um barão e diplomata. Em 43, ela veio ao Brasil, tá? Para lecionar e continuar suas pesquisas. E quando eu assisto as entrevistas dela, eu acho fantástica, tá? Porque a pessoa sábia e a pessoa que tem conhecimento é aquela que consegue disseminar isso para todas as classes. Então, essa é uma coisa que a Ana Primavera tinha fantástico. Bom, ela viajou toda a América, tá? Então, ela tinha o conhecimento, que eu sempre falo para todos os alunos, né? Para todos nós, é a única coisa que ninguém vai tirar da gente. Então, nós temos que aproveitar cada vez mais, tentar absorver os conhecimentos e disseminá-los. Então, quando ela fala a frase, né, que o segredo da vida é o solo, bom, e ela diz o seguinte,
terra, como o Zé já disse, né, não é sujeira. Então, ela disse que desde pequena ela mexia com solo, então ela era apaixonada por solo. Então, quando a gente faz algo com paixão, tá? É fantástico, então reflete isso. Bom, ela não fazia força nenhuma para ser homenageada, ela não fazia, ela apenas construiu o legado dela. E construiu com o quê? Com coisas boas, tá? Então ela dizia que aquilo que você traz embaixo do seu pé, né, da sola do seu sapato, que é a terra, aquilo nunca vai ser sujeira. Não? Então aquilo é um conhecimento. Então ela pensa o seguinte, ela falava o seguinte, que tudo está interligado, né? Não existe ser humano sadio se o solo não for sadio. Como o Zé já disse anteriormente, ó, então a gente, tá? Depende disso. Então o que a gente tem que pensar em questões ambientais é o seguinte, nós temos tempo, como o Zé falou, o bovino ele só se alimenta, né? Dentro da cadeia alimentar, tá? O que tem importância são os decompositores, as bactérias que estão no solo. E a Primavera defendia isso, que ela comprou uma fazenda em Itaí, que era toda compactada. Ela conta a história, tá? Que a água eles traziam lá de baixo para jogar lá na sede. E que esse processo todo de recuperação do solo, ele não é um processo imediato. E que ela foi cuidando bem desse solo. Em 5, 6 anos, ela falou, não é rápido o processo de recuperação. E ela disse, a camada boa do solo são 15 centímetros. E nós temos que fornecer isso. Por que nós temos que fornecer isso? Nós estamos passando numa época que todos nós estamos sentindo, tá? A água. Então, ela falou, o solo, ele tem que absorver isso. E absorver isso, a água, quando chove, significa automaticamente, tá, armazenar a água dos nossos aquíferos. Então, a preservação, bom, desse solo, tá, e ela falar que isso é a vida, ela está corretíssima nessa frase. E que está interligado entre nós, ser humano, o solo, é isso, é o respeito. A partir do momento que nós temos respeito e cuidamos de algo, por isso que eu falo, a paixão por o que você faz, ela é muito importante, tá? Então, não vai ter nenhum ser humano sadio se o solo não for sadio. Então, eu acho que o Zé disse uma coisa que é muito importante, eu também bato muito nessa tecla. É o seguinte, as mudanças, elas têm que ser internas. Se elas não forem internas, tá? E se nós não pensarmos nas futuras gerações, deixarmos coisas boas para essas futuras gerações, nós, como técnicos, vocês que estão participando hoje, que serão futuros técnicos, tá? E se Deus quiser, serão seus filhos ou das outras gerações. Então, nós temos que estar pensando, a nossa contribuição, ela é mínima, a nossa passagem, ela é rápida. Então, quando o Zé falou da comemoração que ela foi homenageada na IFOAM, em 2012 ela mudou para São Paulo por motivos de saúde, e a fazenda dela, que eu falei para vocês, é em Itaí, tá? E aí a repórter pergunta para ela, a senhora vai ser homenageada da IFOAM, para vocês terem noção, são 120 países que participam da IFOAM, tá? Sobre agricultura orgânica. É uma das maiores, tá, feiras que tem de homenagem à parte da agricultura orgânica. Então, quando ela pergunta, a senhora está muito feliz? Ela diz, não. Não, ela falou, eu já recebi vários prêmios, tá? E desses prêmios, nada mais é do que o reconhecimento por algo que eu fiz. Então, é só isso, é uma contribuição. Então, quando o Zé fala da simplicidade dela, bom, a simplicidade dela é fantástica, tá? Com relação ao conhecimento que ela teve, tá? Então, foi uma pessoa que contribuiu, tá? E contribuir, não é contribuir comigo, com você, ela contribuiu uma forma geral do planeta. Então, eu acho que o conhecimento da Primavera, a gente tem que aproveitar muito e cuidar bem dos nossos solos, tá? Cuidar do solo significa automaticamente a gente está cuidando das águas, automaticamente nós estamos cuidando da nossa produtividade. Tá? Então, nós temos que estar preservando. E preservar, nós podemos produzir preservando.
Então, eu acho que tá? Fica aqui o nosso recado, né? Como disseminadores de conhecimento, que somos os seus professores, tá? E vocês, vão ser a futura geração que estão vindo, bom? E a nossa obrigação, tá bom? Como técnicos, né? De fazer essa preservação. Quando ela disse da recuperação de solo em 5 anos, eu tive o privilégio de entrar na escola agrícola em 2007, tá? E o Zé, logo, a gente já participei desse projeto, então era um projeto que já estava em andamento. E a gente fez muita coisa boa ali, eu acredito, né? Então nós temos uma ferramenta, eu falo sempre para os alunos, que são poucos lugares que nós vamos ver. E eu sempre digo, a recuperação do solo que nós temos lá dentro da escola, tá? Ela foram 5 anos, o Zé pode até me corrigir depois, tá? Mas foram 5 anos de trabalho, bom? E para poder vocês usufruírem disso. Então, é fantástico isso, tá? É fantástico as técnicas simples, tá? Que a gente tem. E o que ela disse sempre foi isso. Você contribui com a natureza só te devolve. Então, ela falou, daquela preservação de 5, 6 anos que ela fez o solo da fazenda dela, tá? Ela teve depois nascentes na propriedade. Ela não precisava mais bombear água, ela não tinha essa necessidade. Então, e hoje, tá? Como o Zé falou, ela faleceu, né? Agora em 2020, tá? Em janeiro de 2020. E a família, tá? Deixou e vai deixar a fazenda, dá para estudo. Então, fantástico, vai estar aberto para as universidades. Então, ela vai ser um banco de conhecimento, tá? Nada vai ser... Então, as universidades, né, que são os legados dela que estão ali, tá? As pessoas que participaram com ela, que trabalharam com ela, são as pessoas que vão estar disseminando esse local como conhecimento. Então, fica aqui a nossa mensagem, né? Nós somos defensores, né? O Zé sabe, nós somos defensores da agricultura orgânica. Em relação, eu falo assim, mas você não pode usar químico. Não, a minha sempre foi a recuperação de solo, tá? Tudo que a gente for plantar, nós vamos colher. Sempre isso. Então, se nós plantamos coisas boas, com certeza nós vamos colher coisas boas. Então, pensem, a gente tem que deixar um momento muito de reflexão na nossa vida, em todo, né? Então, fica a nossa mensagem. Nós, como técnicos, vocês, como futuros técnicos, tá? A preservação, tá? Do meio ambiente com consciência, tá? Não estou falando que a gente tem que ser sempre produtivo, e que a gente pense nas futuras gerações. Bom, lembre-se, a nossa passagem ela é rápida, então nós temos que contribuir de uma forma positiva, tá? E aqui fica o meu recado, agradeço a presença de todos, a aula, a presença do Zé, tá? Por no motivo da aula nossa disciplina, né? Que eu espero que vocês tenham absorvido bastante, tenham gostado. Ela vai ficar disponível, tá? Para a Semana da Agricultura Orgânica. Não sei se o Zé queira falar mais alguma coisa, né? Se não, se você quiser contribuir mais alguma coisa, mas, Zé, você quer falar mais alguma coisa, comentar algo? Não, acho que está completo, né? É suficiente e tal. Só agradecer àqueles que, né, e essa possibilidade. Agora, seria interessante anexar um desses documentos aí que nós colocamos aí do solo, que a Primavera elaborou, para que as pessoas tomem conhecimento aí de um pouco da fala dela, ou seja, do escrito dela, né? Mesmo que não Sim. tenha um livro dela, mas que tenha, porque são apenas 13 páginas aí, mas dá uma ideia aí do que ela é como defensora de uma preservação do solo. Okay. Inclusive, ela cita nesse texto o apagão. Zé, deixa eu comentar, né? Porque o ministro também no meio ambiente, né? E a gente entra bastante nessa parte de ecossistemas, tá? De cadeia produtiva. E no Brasil, nós temos um processo já, alguns desertificados, tá? E algum processo de desertificação do solo já em 13% a 15% do nosso solo brasileiro. Então, tá? É um dado alarmante com relação à preservação do solo.
Tudo bem? Então, eu agradeço a presença de todos, a Semana da Agricultura Orgânica, encerro, né, essa semana, tá? E pensando o seguinte, fica a nossa frase, né? As mudanças, elas têm que ser internas, para que ocorram as outras mudanças, tá bom? Então, muito obrigado por todos terem participado da Semana da Agricultura Orgânica com a gente.